uma fonte de água viva. És a fonte do meu jardim. Levanta, vem, vento do sul, sopra no meu jardim, gerando vida em mim. Vem, vento impetuoso, vem, sopra em mim, vem, traz plena vida, restaura o meu jardim. vem, Vento impetuoso, vem. sopra em mim, vem, traz plena vida, restaura o meu jardim. Nosso grupo é na segunda-feira. Ontem foi o dia da festa da misericórdia. E a gente aqui no grupo sempre, insistiu e valorizou esta festa, porque é uma festa que virou um decreto do Papa. Jesus pediu isso à Madre Faustina, Santa Madre Faustina, e depois São João Paulo II faz um decreto. E olha que quando ele era padre, ele a procurou, foi visitá-la, ela já com aquela fama toda, ninguém sabia direito se ela era uma louca ou uma santa. E aí ela diz para ele assim: você vai ser papa. E aí ele sai de lá certo de que ela é louca, né? Porque ele era só um padre lá da Polônia, como é que ia imaginar que ia virar papa? E depois ele vira papa, e ele faz questão de escolher essa festa, e ele morre nessa festa e é canonizado nessa festa. É muita coisa boa mesmo, não é? 2 papas foram canonizados na festa da misericórdia, São João Paulo II, não é? E São João 23. Então é um dia de bênção. E diz que aquele que nesse dia venerar a imagem, que Jesus disse que a pintura não era importante, mas que o importante é que a pessoa soubesse que ela representava uma confiança completa em Jesus. Por isso que tem nos quadros aquela frase: Jesus, eu confio em vós. Que quem neste dia se entregasse absolutamente a esta confiança, receberia graças para a hora da sua morte, para a vida eterna e também para o tempo presente. Eu sei que as pessoas gostam de graça para o tempo presente mais do que para a hora da morte, porque são bobos, não é? Porque eu quero viver bastante. Família do meu pai, muitos morreram aí em torno de 55 anos. Família da minha mãe, a maioria morreu com quase 100 anos. Eu estou falando para Jesus que eu quero puxar a hereditariedade da minha mãe, para viver 100 anos, né? Mas de qualquer maneira, 100 anos é uma mixaria. 100 anos é uma mixaria. A eternidade é uma maravilha. Eu quero viver milhares de anos na eternidade. Você não quer viver milhares de anos ou você quer só essa vidinha tá bom para você? Pergunta para o teu irmão do lado. Só essa vidinha? Que isso, eu quero milhares de anos e viver no bem bom. Não é? Milhares de anos, não no sofrimento, no bem bom. Então, a graça da salvação é melhor que todas. Mas já que Jesus prometeu as duas, eu aceito. Você aceita? Então eu pedi para o Paulo colocar aqui o quadro da misericórdia e queria que nós já fizéssemos agora um momento da misericórdia, pedindo um presente de Deus. Se é a festa e a gente com o coração diante de Jesus, confiante nele, vamos pedir. Levante a sua mão em direção ao quadro da misericórdia, lembrando sempre que tudo isto é símbolos. Os ritos são importantes, mas o mais importante é o Deus que está vivo, que ressuscitou, e o verdadeiro Jesus misericordioso, aquele que está vivo, representado neste quadro. Então você estende a sua mão, e agora eu quero te convidar a fazer um pedido muito especial para a misericórdia de Jesus. Fala com Jesus agora, pode falar aí baixinho. Jesus, nós queremos colocar esses pedidos diante de Ti, diante da Tua misericórdia, diante dos Teus raios, Senhor, estes raios que representam
a água e o sangue que jorraram do seu coração, que nesse momento esta água de bênção, este sangue de libertação, alcance cada uma das nossas casas, das nossas famílias, que esse momento seja um momento de libertação. Eu peço, Jesus, agora, pelos raios do seu coração, pelo teu sangue derramado, pela água do teu lado, Senhor, derramada, que todas as pessoas nesse grupo de oração, em suas casas, sejam abençoadas e libertas. Pessoas que estão vivendo em conflitos e em crises, que aconteça uma profunda libertação agora, Jesus. Nós lembramos que a promessa é tua, Jesus. A promessa da misericórdia é tua, Jesus, não é minha. Foi você quem prometeu, Senhor, e eu peço, estamos aqui e queremos receber esta graça, porque precisamos, Senhor. Nós precisamos que você, Jesus, meu Senhor e meu Deus, coloque o teu coração sobre a miséria da minha vida, sobre a miséria da minha alma, sobre a miséria da minha casa, sobre todos os pontos, Senhor, que são sofridos e miseráveis, que o teu coração esteja sobre eles agora, Jesus. Toca-me, Senhor, toca-me, Senhor. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Vamos de novo? Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. A terceira vez, em honra ao Espírito Santo. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Abraça o teu corpo e fala: Senhor, aumenta a confiança agora, Jesus, no teu nome e no teu poder. E você que tem algum tipo de chamado missionário, chamado evangelizador, chamado com ministérios que Deus vai te dando, chamado de ser luz no teu trabalho, chamado naquilo que o Senhor está te chamando dentro da igreja, fala para Jesus agora: eu confio em vós, multiplica a tua graça na minha vida, abre as portas, Senhor, que seja um grande derramamento de bênção sobre a minha vida, Jesus. Abençoa agora, Senhor, levanta os teus braços, fala: cai, Senhor, misericórdia sobre mim. Se você, assim como eu, se sente necessitado, se você, assim como eu, sente que você tem misérias na sua vida, você tem sofrimentos, dificuldades, enfermidades, lutas, tudo isso são misérias humanas, e o Senhor pode agir e colocar em nós o seu coração. É isso que é misericórdia. Senhor, misericórdia, Senhor. Age, Senhor, sobre o meu coração, age sobre o coração dos meus irmãos. Seja um derramamento da tua misericórdia nesta igreja, nessa noite, Jesus. Eu queria chamar a atenção para vocês de uma coisa importante. Na minha pregação eu vou tratar disso. 3 coisas são muito importantes para a gente alcançar a graça da libertação na quebra de maldição: o Espírito, o sangue e a água. E a água significa um renascimento, significa quando a gente se arrepende, quando a gente quer converter nosso coração por aqueles que não se converteram, por aqueles que deixaram as portas abertas, por aqueles dos nossos antepassados que não se importaram e deixaram uma imensa porteira, e que a gente foi vendo essa repetição acontecendo na vida dos nossos parentes e na nossa vida. E eu quero que você nesse momento faça isso com o teu coração, que você faça esse gesto de pedir para o Senhor lavar teu coração, de pedir para o Senhor que você quer renascer mesmo, que você quer retomar a vida, uma vida nova. E aí, enquanto você vai fazendo essa oração e vai pedindo, nós, os servos todos, vamos aspergir a água benta sobre vocês. E eu quero que você aproveite esse momento e aproveite deste símbolo. Eu sei que para as mulheres é ruim, né? Porque ela fala: ai, água no meu cabelo, né? Pois é, mas não tem importância. Depois você arruma de novo em casa, sabe? Ele arrepia um pouco, mas nesse momento eu quero que você não se importe com nada, se importe com o teu coração ser lavado, se importe que esta água venha fazer nascer
uma nova geração, que a geração que trouxe toda a maldição esteja sendo lavada pela água que jorrou do lado de Jesus. Maravilhoso está aqui hoje o quadro de Jesus misericordioso, por causa desta água que ele lembra, que a lança, ao furar o seu coração, derrama toda a água que restava do seu corpo, a água do rio Jordão, onde Jesus vai ser batizado, e a pomba vem e repousa sobre ele, e diz que ali estava o Filho de Deus, a água do Mar Vermelho, que o povo ia morrer, porque os egípcios estavam irritados, com raiva, inclusive os seus filhos seus primogênitos haviam morrido, eles queriam descontar, se Deus não abre o mar, eles tinham morrido. Então eu não sei quem está te perseguindo. Eu tenho certeza de que não são só de carne e sangue, mas são principados e potestades. O demônio quer ver a tua infelicidade. Então a hora que aspergirem essa água sobre você, você deixa o Senhor lavar e ora e fala: Senhor, que a minha família esteja recebendo agora uma nova geração, uma vida nova, e essa geração na água do teu Espírito, na água, Senhor, que você no Jordão foi batizado, na água que tu abriste no Mar Vermelho para eu escapar até enxuto dos inimigos. Te pedimos a tua misericórdia, Senhor. Vai agindo com a tua misericórdia sobre cada irmão, sobre cada vida agora. Hoje é o dia da misericórdia. E é diante da tua misericórdia que esse povo no grupo Filhos de Sião suplica. É diante da tua misericórdia que nós esperamos, Senhor, a ressurreição, a graça, a transformação. Senhor, eu preciso. Fala para Jesus. Só se você precisa, você pede. Porque o Senhor veio para aqueles que precisam. Ele mesmo disse: não são os sãos que precisam de médico. Então, quando as pessoas não querem vir ao grupo porque acham que aqui é um lugar de miseráveis, eu acho que elas não devem mesmo vir, porque aqui é lugar de miseráveis mesmo, é de quem sofre, de quem luta, de quem tem guerras a travar, de quem sabe da sua pequenez, sabe que precisa de ajuda se não cai, de quem já caiu na vida. Esse é o lugar mesmo, viu? É os que precisam de médico. Então, Jesus, eu preciso de você. Eu não sei se você vai falar isso para Jesus, é a tua decisão, mas fale, se você quiser, porque hoje é um momento especial. 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 Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Quem quiser acompanhar comigo, eu quero partilhar com vocês um trecho da primeira carta de São João. Não é o Evangelho de São João, é um trecho da primeira carta de São João, no capítulo 5. No capítulo 5. Logo no início do capítulo 5. Todo que crê que Jesus é o Cristo, nasceu de Deus. E todo que ama aquele que o gerou, ama também aquele que dele foi gerado. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, se amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Eis o amor de Deus, que guardemos seus mandamentos, e seus mandamentos não são penosos, porque todo que nasceu de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o vencedor do mundo, senão aquele que crê que Jesus
é o Filho de Deus. Ei-lo, Jesus Cristo, aquele que veio pela água e pelo sangue, não só pela água, mas pela água e pelo sangue. E o Espírito é quem dá testemunha dele, porque o Espírito é a verdade. São assim três os que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. Estes três dão o mesmo testemunho. Palavra do Senhor. Durante as outras semanas, a maioria das nossas pregações trataram, em primeiro lugar, de demonstrar uma coisa que, no fundo, é muito óbvia: quanto que influencia na nossa vida as outras gerações, quanto nós herdamos dos nossos antepassados, e quanto que isso não é só algo físico, mas é físico, é psíquico e é espiritual. Tratamos, mostramos, partilhamos, contamos casos, falamos dentro da Escritura de repetições que aconteceram entre os personagens bíblicos com carência de caráter. Está aí na própria Bíblia, homens importantes e famosos manifestaram fraquezas grandes e depois seus filhos repetiram estas fraquezas, como Abraão e Isaac. Mostramos como a ciência tem avançado neste sentido. E hoje, então, eu resolvi falar um pouco do que fazer. Não é? A gente vai percebendo, a gente vem para a campanha, a gente está batalhando, a gente sabe quanto que isso tem sido uma luta constante, mas eu quero aproveitar agora para dizer para você como é que a gente vai lidando com estas coisas. Primeiro, a gente tem que ter consciência desta realidade. Se você não acredita que isso está influenciando na sua vida, se você não acredita que isso tem apresentado situações que têm trazido prejuízo, quer dizer maldição para a sua vida, prejuízo para a sua vida, não estou falando de dinheiro não, estou falando da sua vida, da felicidade, do teu encontro com Deus, do teu equilíbrio, da tua sanidade. Se você percebe que isso tem muito a ver não só com o que você passou, porque o que a gente passa também impacta a nossa vida, não é mesmo? As circunstâncias da nossa vida, situações familiares, situações do mundo e da vida impactam a nossa vida. Eu vejo, por exemplo, me lembro até hoje, Monsenhor Fritz, participou do nosso grupo também, não é? Morreu, velamos ele aqui nessa igreja. E um dia ele me ligou, me convidou, não é? Ele tinha muitos recursos da Alemanha, ele me convidou para ir jantar com ele naquele tempo no hotel. O hotel era, jantar no hotel era coisa assim que a gente não podia, né? Fazer, a economia era outra, ainda mais para mim. Falei, padre, eu nem tenho roupa para ir lá. Não, pega a tua mulher, vem aqui no hotel, não é? Ele estava hospedado lá no Hotel de Ville, e ali naquele tempo era o lugar mais chique que tinha na cidade. E eu acabei indo. Aí cheguei lá, ele pediu para o garçom, não servi lá, não lembro mais que pratos que foram, e ele pediu para o garçom trazer o vinho. Eu fiquei meio assim, aí o garçom trouxe lá um vinho, mostrou para ele aquela coisa que os garçons fazem, mostra se o vinho é bom, se não é bom, eles querem aquele mesmo, abre, serve, ele prova, e aí ele pede para pôr a garrafa ali, daí ele diz assim, este vinho é o vinho alemão, mostrou, é o vinho mais, não o mais caro, mas é um dos vinhos bons da Alemanha. Ele disse, e eu trouxe aqui porque quando estava na Segunda Guerra Mundial, e ele foi para a guerra, um dia nós estávamos no quartel, não é? Ele é alemão, tu é soldado alemão, e era Natal, e no Natal, Natal ou Ano Novo, eu já não me lembro mais exatamente se era Natal ou Ano Novo,
serviram o vinho, né? As pessoas que estavam lá servindo eram os franceses, não é, que eles haviam dominado, invadido a França. E eles não sabiam, a resistência francesa tinha se infiltrado e tinha envenenado o vinho. E todos os amigos dele morreram naquele dia. Todos morreram, ele foi preso, não é? Porque a maioria morreu, ele foi um dos que não morreu, ele foi preso e foi obrigado a trabalhar em mina de carvão. E numa mina de carvão, que ele achava que ali ele iria morrer, isso durante a guerra, um francês que estava preso com ele também, disse para ele assim, Deus existe. E ele falou, bom, se Deus existe, ele vai me tirar daqui, e se ele me tirar daqui, eu vou servi-lo para sempre. E ele acabou, não é, sendo tirado de lá, acabou, ele diz até que não cometeu crime porque ele teve uma boa orientação do pai dele que dizia, filho, quando eu vi um tiro para cá, você corre para lá, né? Ele falou, não vai para onde estão os tiros não, né? E ele acabou vindo para o Brasil, aqui ele se tornou irmão da Santa Casa de Misericórdia, e depois ele fez o seminário e o Dom Jaime o ordenou sacerdote, e ele procurou servir a Deus, não é? E ele tinha muitos problemas por causa da guerra, então às vezes ele tinha crises psiquiátricas, crises psicológicas, e vinho, nem pensar, porque o vinho era o maior trauma da vida dele, onde ele viu todo mundo morrer por causa do vinho. E aí naquele dia, ele fez questão de tomar vinho e disse assim, eu não sei o que aconteceu, mas de estar com vocês, rezando com vocês, de estar lá rezando, eu sinto que meu coração curou, eu posso até tomar vinho. Deus havia curado aquele trauma profundo que ele tinha, um trauma destruidor, não é? Por causa daquilo ele virou escravo, por causa daquilo ele viu todos morrer, e é claro, por causa daquilo também, ele acabou encontrando Jesus. Mas o que eu quero ressaltar é de que a gente, quando estamos aqui, estamos juntos, precisamos reconhecer quais são os pontos destas feridas hereditárias. Eu preciso observar para que eu possa colocar na libertação. Não é? A gente faz as coisas muito genéricas e acaba não rezando como deveria rezar. Por isso é que as campanhas são importantes para a gente observar quais são as coisas que se repetem na nossa vida negativamente, quais são as coisas que vão acontecendo e que a gente vai experimentando, inclusive do que diz respeito a nossas ações de santidade, de idoneidade, de sermos pessoas boas. Quais são os pontos aonde você não consegue ser uma pessoa boa? Não é? É preciso olhar. Ah, não, eu sou só bom. Duvido. Não é? Tem coisas, inclusive, que eu brinco bastante. A gente está aqui no grupo há tanto tempo, não é? E às vezes eu falo assim, há pessoas maravilhosas que convivem com a gente até o dia que você dá para ela uma responsabilidade, ou que você dá poder para ela, ou que ela tem acesso a dinheiro. Aí aquela pessoa muda de um jeito, que você fala, meu Deus, aquela pessoa parecia tão boa. Já viram isso, não? Em departamentos de escola, quem trabalha em escola, quantas vezes a pessoa que vocês escolheram, porque ela parecia ser uma pessoa tão boa, e depois quando ela estava com condições de fazer um bem maior, resolve fazer o mal. Ou resolve tratar todo mundo mal. Já viram isso ou não? Vocês nunca viram, porque em vocês só acontece coisa certinha. Mas eu já vi tanto. E eu descubro que isso é uma realidade das pessoas. E quando a gente percebe as raízes disso, tem que olhar as raízes. Quando eu vejo as raízes, então eu já dei o primeiro passo. Eu olho para as raízes e aí eu sei por onde eu vou caminhar. Por isso é que a gente insiste, faz o geneagrama, mas não faz só de escrever, é para você parar para pensar um pouco, para você parar para observar, é para você conversar com outras pessoas da sua família e descobrir coisas.
E aí quando você vai descobrindo as coisas, de um parente e de outro, você começa a perceber quais são as questões mais profundas do que aquelas que você estava achando que era só sua. Percebe que elas eram profundas, que elas estavam na sua família, que elas estavam nas gerações. E aí esse texto, ele é bastante elucidador, porque ele diz o que fazer. E aí ele aponta esses 3 caminhos: o Espírito, o sangue e a água. E ele começa dizendo que a grande restauração, quando a gente realmente experimenta ser filho de Deus, porque somos filhos de Deus, não é? Primeiro a gente é filho de Deus porque Ele criou todos nós. E aí serve para toda a humanidade. Somos filhos de Deus porque pela fé fomos adotados em Jesus Cristo. Então aí nós temos uma filiação melhor, que dá herança, né? A outra não dá herança, essa dá herança. A outra, a herança é a terra. Se a gente tratar bem a terra, a gente vai ter. Se a gente tratar mal a terra, nós não vai ter nada para os nossos netos e bisnetos. Agora, a herança do céu é para os adotados, para aqueles que creem em Jesus Cristo. Eu fui adotado por Jesus. Se você crê em Jesus, você foi adotado. Só que experimentar essa filiação de Deus exige da gente começar a orar sobre estas coisas e colocar na mão de Deus exatamente estes pontos. Por exemplo, a água significa esse renascimento. É a gente pegar aquela característica, aquela situação, aquele episódio que se repete na nossa vida e falar para o Senhor que aquilo precisa morrer para nascer coisa nova. Precisa nascer uma geração nova. E não tem nascimento sem morte. Então você fala: Senhor, essas questões precisam morrer. Essa coisa de o câncer ficar aparecendo em vários membros da minha família precisa morrer, Jesus, porque senão como é que nós vamos fazer? Não é? Não dá para arrancar todos os membros, né? Conforme o pessoal brinca, né? Não dá para eu arrancar todos os dentes porque pode dar cárie. Eu preciso é que isso seja liberto na minha vida. Então, a primeira coisa é esta, é falar: Senhor, que coisas você precisa deletar, você precisa agir para poder retirar, para poder matar em nós. Segunda coisa que a gente precisa fazer é se aproximar do sangue de Jesus. Significa que a gente faz uma opção. Veja, quando eu falo da água e de morrer, o que significa isso? Significa uma conversão. Eu decido: Senhor, este ponto precisa ser convertido na minha vida. Essa doença precisa virar saúde. Este hábito, este mau hábito precisa ser transformado. Eu não consigo, mas eu preciso que converta. Então eu preciso que tu me faças renascer neste ponto e faça com que a minha casa renasça nesse ponto. Estão entendendo isso? O segundo é quando a gente sabe do poder do sangue de Jesus. Quer dizer, se eu renasço, mas eu preciso me aproximar do sangue de Jesus. Eu preciso me aproximar pela fé, e aí eu quero repetir esse texto que falei aqui com muita clareza, que diz assim: é esta vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, para vencer essa situação que é do mundo, eu preciso pedir para o Senhor aumentar a minha fé e acreditar que Jesus, sendo Deus e morrendo na cruz, pode purificar e perdoar e lavar com o seu sangue todas estas coisas. Isso é um ato de fé. É um ato de fé. E o ato de fé exige da gente se lançar. Por exemplo, aquele homem que tinha o seu filho endemoniado, procurou os discípulos, o filho continuou endemoniado. O que ele fez? Ele procurou Jesus. O que os discípulos fizeram? Você já foi atendido por nós, você não vai conseguir, você larga para lá o mestre. E ele: não, eu vou falar com o mestre. E aí Jesus vê o endemoniado, expulsa o demônio do menino, mas diz assim: esse demônio só pode ser liberto por jejum e oração. Quer dizer, não é fácil não. Esse aí vocês não conseguiram porque vocês não deram a atenção devida. Não viram que a batalha era maior. Então algumas coisas que você está lutando exigem batalhas maiores. Exige que você se aproxime mais do coração de Jesus, mais do sangue de Jesus, mais de Jesus crucificado, para pedir que Ele de fato abrace essas situações da sua vida.
E aí você vai fazer isso quantas vezes? Eu não sei, porque eu não tenho um medidor de fé. Porque não existe um medidor de fé. Eu não tenho como medir a sua fé. Você está ouvindo isso? Eu não tenho. E o pior, eu não meço nem a minha. Então o que eu tenho que fazer? É dar passos muitas vezes. Muitas vezes eu vou agir com fé. Quantas? Não sei. Mas vou agir. E o terceiro é, se eu quiser já viver essa vida nova, Deus tem que vir viver dentro de mim. E isso Ele faz pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo quem vem viver dentro da gente. Então eu tenho 3 caminhos. Reconhecer de fato quais são os pontos. Ver, e eu vou ver uns dessa vez, daqui mais um tempo eu vou ver que tem outros. Ver estes pontos. Pedir a Deus que faça uma geração nova nestes pontos. Que Ele faça nascer de novo. Depois eu vou falar, Senhor, eu quero converter meu coração nessas questões. Por isso eu estou aqui diante do teu sangue. Eu creio que você pode. Eu creio que tu tens poder. Porque é a fé que vence o mundo. A fé em Jesus Cristo que vence o mundo. E por fim, Senhor, me dá teu Espírito Santo para eu já começar a viver. Porque se eu ficar esperando até terminar de ter a fé que eu preciso, e de enxergar tudo que eu preciso enxergar, pode demorar tempo demais, né? Então eu quero o Espírito Santo já para começar a viver. Então que nesta semana, você olhe e comece a dar passo. Veja alguns pontos do teu geneagrama. Veja alguns pontos que você já tem na tua cabeça, que no teu combate hereditário. Pegue estes pontos e comece a orar sobre eles, pedindo a cruz de Jesus. Comece a orar e pedir que o Senhor já faça essa libertação. Comece a pedir uma nova geração neste aspecto da tua família. E depois, na semana que vem, a gente vai pedir o Espírito Santo para que aconteça de verdade uma graça que nos permita já começar a viver. Amém?